Boa tarde a todos e a todas. Verificação de quórum. Por se tratar da primeira sessão do mês de julho, vamos ouvir, em posição de respeito, o hino nacional e, em seguida, na sequência, o hino de Poços de Caldas.
Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Senhor secretário, um salmo bíblico. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua bondade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Homenagem póstuma. Em discussão, a ata da reunião anterior, não havendo vereador, vereadora a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo, mensagem 28. Projeto de lei que denomina a quadra poliesportiva da Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, Arlindo Teixeira de Carvalho. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 575. Solicita a prorrogação do prazo para resposta ao requerimento 371, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre as denúncias de recusa de atendimento do SAMU. Em discussão? Em votação? O Celso não está aí? Em votação? Pode. Faz favor. Vereador Paulo, Rogério Andrade, Antônio Carlos ausentes. Requerimento aprovado por 11 votos. 577. Em resposta ao requerimento número 310, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a fiscalização de tapumes. Vista ao requerente. 583, em resposta ao requerimento 335, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a execução judicial da empresa Instituto Solos. Vista ao requerente, documentos anexos na secretaria. 584, em resposta ao requerimento 228, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre as despesas efetuadas pelo Sereste. Vista ao requerente, documentos anexos na secretaria. 592. Solicita a prorrogação do prazo para as respostas aos requerimentos. Número 350. Pedido de informações do vereador Luiz Carlos sobre as obras da Gasmig para ampliação do gasoduto. 363. Pedido de informações do vereador Marcos Tadeu sobre uma área localizada entre as ruas José Amaral e Expedicionários. 364. Pedido de informações do vereador Jonei Eiras sobre as obras de reforma e restauração do Teatro do Palace Cassino. 369. Pedido de informações do vereador Tiago Cavelanha sobre as obras a serem realizadas pela administração no período de 2015 a 2016. 381. Pedido de informações do vereador Flávio Faria sobre o programa Saúde da Família. 392. Pedido de informações do vereador Marcos Tadeu sobre o licenciamento ambiental do Distrito Industrial. 394. Pedido de informações do vereador Luiz Carlos sobre o comércio de animais na Praça Dom Pedro II. 402. Pedido de informações do vereador Flávio Faria sobre a isenção de IPTU.
E 406, pedido de informações do vereador Rogério Andrade sobre a mudança da farmácia central para o prédio da antiga Policlínica. Em discussão? Em votação. Gente. Pereira ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 594, em resposta ao requerimento 647, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o quadro de servidores da empresa Águas Minerais de Poços de Caldas Limitada. Que, meu amor? Na LBO. Está tramitando. Vista ao requerente. 595. Em resposta ao requerimento 331, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a suspensão de servidores lotados no Cemitério da Saudade. Vista ao requerente. 596. Em resposta ao requerimento 303, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre afundamentos e desbarrancamentos ocorridos na Avenida Monsenhor Alderige. Vista ao requerente. 597, em resposta ao requerimento 304, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre as condições da tubulação da Avenida Francisco Salles. Vista ao requerente. 598, em resposta ao requerimento 307, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a aplicação da Lei 8.964, de 2013, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas. Vista requerente. 599, solicito o arquivamento do processado legislativo 74 de 2015, que contém a mensagem número 20 de 2015, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.662.200. Deferido. 600, em resposta ao processado legislativo 64 de 2015, que contém projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016, encaminha projeto substitutivo e anexos corrigidos. Anexar ao processado. 601, em resposta ao processado legislativo 138 de 2012, que contém o projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para a implantação da empresa Superfrio Armazéns Gerais Limitada. Anexar ao processado. Atos oficiais, decretos. 11.612, altera, acrescenta e revoga dispositivos do decreto 8.723 de 2007, que dispõe sobre o regulamento geral da Guarda Municipal de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.613, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do DEMAI no valor de R$ 300 mil. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.614, convoca a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.615, nomeia a senhora Rosa Eurico Fremen para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Promoção Social durante as férias da titular. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei 01. Inclui o conteúdo qualidade de vida com amor exigente na prática curricular das escolas da rede municipal de ensino e dá outras providências. Autoria do vereador Jonei Eiras. Ao senhor prefeito municipal. Projetos de decreto legislativo. Número 10. Concede o título de cidadania Poços Caldenses ao senhor Osmar Lucianete Quevedo, Mazin Quevedo, autoria do vereador Paulo Tadeu. As comissões pertinentes. 11. Concede o diploma de mérito profissional ao senhor Darlan Bertoso dos Santos, autoria da vereadora Regina Cioff. As comissões pertinentes. 450 requerimentos. 459. Pedido de informações
sobre as fontes de água e limpeza dos sanitários do Parque Municipal Antônio Molinari, autoria do vereador Rogério Andrade. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos Pereira. Aqui não é esse, meu amor. Chegou a este vereador um e-mail informando que as fontes de água mineral que havia no Parque Municipal Antônio Molinari não estão mais ativas e que os banheiros não apresentam condições de higiene necessárias. Mediante o exposto, é o presente para indagar. Primeiro, essas informações procedem? Se positivo, qual a razão da desativação das fontes de águas minerais? Existe planejamento para que seja possível reativá-las? 2. Em relação aos banheiros, existem servidores responsáveis pela limpeza desses espaços? Em caso de resposta afirmativa, qual a periodicidade da limpeza? Se negativa a resposta, por quais motivos não há servidores para a conservação dos banheiros existentes no Parque Municipal Antônio Molinari e quais as providências serão adotadas? Justifica o pedido pela notória necessidade de fontes de água em um parque onde a prática de esportes e lazer são predominantes. Do mesmo modo, a limpeza é o mínimo que se pode oferecer aos turistas e munícipes que ali frequentam. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Rogério de Souza Andrade. Em discussão? Em votação? Chaves acionadas. Marcos Tadeu. Por favor, Rogério. Ou Joaquim. Vereador Lical. Vereador Lical, vereador Marcos Tadeu, Paulo está ausente. Continua em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 460. Requerem a inclusão em regime de urgência, na ordem do dia da próxima reunião a realizar-se dia 14 de julho, das seguintes matérias: Processar Legislativo número 64/2015, Mensagem 16/2015, Projeto de Lei Complementar Substitutivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências, a LDO, e do Processar Legislativo número 77/2014, Projeto de Resolução Substitutivo que altera e acrescenta dispositivos à Resolução 665, de 5 de abril de 2002, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas e da outras providências, bem como a Resolução 724/2006, que institui o Manual de Procedimentos e Controle Interno, autoria da mesa diretora. Em discussão? Em votação? Vereador Paulo Eustáquio, vereador Lical ausentes. Requerimento aprovado por 12 votos. 461. Convite para os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e do Conselho Municipal de Saúde, compareçam a esta casa em data a ser agendada para expor sobre os assuntos discutidos e os encaminhamentos das conferências realizadas no mês de junho e início de julho em nosso município, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Continua em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. 462. Pedido de informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura em relação à arrecadação de ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão? Em votação? Faz favor, vereador Thiago. Obrigada.
Requerimento aprovado por 11 votos. 463. Pedido de informações sobre o processo de adesão à ata de registro de preços 05 da Secretaria Municipal de Administração 2015, contratação da empresa Wireless com serviço da empresa. Autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão. A leitura, a discussão. A leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Foi publicado nos atos oficiais do município de Poços de Caldas o extrato do processo de adesão à ata de registro de preços 05 da Secretaria Municipal de Administração de 2015, que tem como objeto a contratação da empresa Wireless com Serviço Limitada, microempresa, motivo pelo qual o vereador signatário requer o encaminhamento de cópia de todo o processo licitatório. O presente requerimento tem o objetivo de materializar as respostas aos interessados, bem como manter esta casa informada a respeito do processo de adesão de ata de registro de preços. Pede à espera de deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores. O que me chamou a atenção aqui nos atos oficiais do município, que mais uma vez a prefeitura, ela, ao invés de fazer uma licitação local, ela faz a adesão à ata a uma cidade de Franco da Rocha, para a contratação dessa empresa. E na publicação não tinha valor. Eu vi no final da publicação que tem aqui, ratifica o processo de adesão, né, de uma publicação de 23 de abril de 2015. Procurei também dia 23, não tinha o valor. Então, por isso eu peço todo o processo licitatório para saber do que se trata, porque na publicação fica faltando bastante coisa, faltando os valores, faltando... O objeto fala assim muito por cima, mas eu quero saber detalhadamente do que se trata. A adesão essa empresa é uma cidade de São Paulo, a adesão à cidade de Franco da Rocha, e eu fico perguntando por que a prefeitura não faz uma licitação aqui em Poços. Por que a Secretaria de Administração está deixando de fazer as licitações aqui em Poços? Tem um pessoal todo capacitado na Secretaria de Administração e daria possibilidade das empresas daqui da cidade, as empresas da região, elas poderem participar, porque nós temos gente capacitada, nós temos escritórios capacitados, empresas capacitadas, faculdades aqui na região, e daria chance dessas pessoas estarem participando. Assim o dinheiro giraria aqui na cidade e daria mais emprego na cidade. Mas eu estou pedindo todo o processo licitatório para poder analisar melhor. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Nobres colegas, vereador Marcos Sansão, apenas para parabenizá-lo pelo pedido de informações. Essa modalidade de adesão a ato de registro de preço, como já foi dito aqui outras vezes, ela é amplamente questionada, inclusive pelo Ministério Público, como uma forma, talvez, de facilitar, ou, por que não, burlar o processo licitatório. Quando isso se torna uma atividade recorrente no município, realmente preocupa e nos leva a questionar o porquê. Mais uma vez, por que Franco da Rocha? Por que não abrir uma licitação aqui no município? Parabéns pelo pedido de informações. Quando o senhor tiver a resposta, se possível, dividir aí com os restantes vereadores. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, apenas para dizer que, a não ser que a gente faça uma mudança, e não é papel nosso, pelo menos por enquanto, não consta que seja atribuição da Câmara Municipal de Poços de Caldas uma mudança na lei de licitações. Mas enquanto não houver essa mudança, as atas de adesões são perfeitamente normais e legais e estão previstas. Não há nenhuma dificuldade nisso. Voto a favor para aí não apenas matar a curiosidade, mas sobretudo para que essa casa seja informada da justificativa dessa adesão. Mas que está na lei, está na lei. Em votação.
Requerimento aprovado por 12 votos. 464, pedido de informações sobre as obras na quadra poliesportiva do Jardim Esperança, autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, obrigado, vereador Tiago. A leitura a pedido do vereador Tiago Cavelanha. Atendendo solicitações dos moradores do Jardim Esperança, este vereador esteve no referido loteamento conferindo as obras na quadra poliesportiva, onde constatou, infelizmente, que muito pouco foi feito até o momento. Assim sendo, apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quando efetivamente iniciaram-se as obras de melhorias e cobertura da quadra de esportes do Jardim Esperança? Segundo, qual é a empresa responsável pelas obras? Qual é o valor e o prazo para o término dessas obras? Terceiro, a Prefeitura de Poços de Caldas deveria utilizar recursos externos para a realização dessa obra? Assim sendo, favor informar a origem dos recursos, o valor, quanto entraram nos cofres do município e o número da conta bancária onde os recursos foram depositados. Quarto, em visita ao local, o vereador signatário constatou que as obras estão paradas. Por quais razões as obras foram paralisadas? Quando serão retomadas? Justifica-se o presente requerimento para que se possa saber oficialmente as razões da paralisação das obras na quadra do esporte do Jardim Esperança. Inúmeras reclamações dos moradores que não estão podendo usar o espaço foram recebidas, inclusive com relação aos usuários de droga que permanecem no local e incomodam os vizinhos. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu lamento dizer uma coisa aqui, mas tem que falar. É impressionante a quantidade de obras iniciadas na atual administração paradas. O Country Club, o vereador Jonei, já fez vários requerimentos. A obra aqui do Parque José Afonso Junqueira, até hoje está lá aqueles tapumes, né, horrorosos ali, perto dos sanitários, que vários vereadores também já questionaram. O Parque Municipal Antônio Molinari, da mesma forma, iniciou-se uma obra lá, também parada a obra. Eu tenho que dizer aqui que a nobre vereadora Maria José Scacciotti realmente já vinha acompanhando, né, a realização, entre aspas, dessa obra, que, na verdade, é um absurdo. Eu estive lá no bairro atendendo a várias pessoas, mães que levam seus filhos para praticar futebol de salão em outros bairros, porque a quadra está totalmente danificada no seu piso, e não tem nada, não tem ninguém trabalhando lá, senhor presidente, nobres colegas. Tudo parado. Eu até conversei com a vereadora Zezé Scacciotti, explicando, falei, olha, eu estive lá para atender aos moradores. Tem vários amigos, pessoas do Esperança, que, aliás, agora em setembro, completam-se 23 anos, né, da primeira intervenção naquele bairro, quando os lotes foram entregues. Então, eu lamento. Por que fazer uma intervenção na quadra e depois parar? O Parque Esperança já é um bairro, um grande bairro, pobre em atrações esportivas, em atividades para a criançada lá. É um bairro enorme. Naquela região ali, do lado que fica da Avenida Alcoa, tem, lógico, tem o SES, mas o SES está fechado. O SESI funciona para atividades educacionais. Final de semana, que eu saiba, não está sendo utilizado. Então, é lamentável a situação dessa quadra. E a casinha lá, erguida lá, né, implantada lá, sei lá o nome que se dá isso, de madeira, né, Valdir? Está lá detonada. Usuários de drogas, andarilhos, né, desocupados que ficam ali à noite, e a vizinhança que deveria ter um local adequado para a prática esportiva, além de não ter, porque a obra está parada, sabe-se lá quando que vai ser retomada, né? Ainda tem que conviver com essa situação, porque os andarilhos eles vão procurando locais, né, para dormir, para usar droga, essa coisa toda. Então eu lamento, viu? Espero que essa obra, que já é um tanto quanto polêmica desde o início, né, de vários requerimentos, eu cumpri a minha parte. Pessoas vieram me procurar
e eu estive lá para conferir de perto, né, e ver que está tudo, infelizmente, tudo parado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 464. Pedido de informações sobre as obras... Não, desculpa. 465. Pedido de informações sobre as condições do Parque Municipal Antônio Molinari. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu queria trazer aqui aos nobres colegas, porque de repente dá a impressão que é o mesmo teor do requerimento do vereador Rogério Andrade. Não é. O requerimento do Rogério Andrade, do vereador, é semelhante ao que o nosso colega Tiago Cavelan fez há algum tempo com relação aos sanitários, que, apesar da reforma que aconteceu no parque, muitas pessoas vivem reclamando, né? Eu sempre digo, não faço nenhum reparo ao trabalho dos servidores lá do Parque Municipal. Aliás, a grama está parada, né, está limpinho, o córrego que passa ali entre o parque e o Campo Society foi desobstruído, né, mas os banheiros realmente geram reclamações. O fontanário, colocado lá na época do então prefeito Paulo Tadeu, vive mais sem água do que com água. O parque é enorme, o parque é utilizado em vários setores, né? O que talvez seja menos utilizado é lá na pista de bicicross, onde, na administração passada, alguns gênios levantaram aquele monstrengo lá, né, de concreto, e que é um absurdo. Então, nós estamos sugerindo aí, vereador Rogério, nobres colegas, a colocação, até um cidadão mandou para nós aqui, para mim, no caso, uma sugestão de torneiras, pontos de água tratada, que não precisa ser a água do fontanário. O fontanário é muito bonito quando está funcionando. A gente chega lá no parque, tem a água ali, mas ao longo da pista de caminhada poderia colocar a torneira, pontos de água. Essa é a sugestão que nós estamos colocando neste requerimento, ouvindo um cidadão frequentador e usuário do parque. Poderia colocar perto lá do campo de futebol, do novo campo Por favor, Society, que no está em plenário. construção, lá no parque infantil, que nós também estamos esperando a colocação dos brinquedos de madeira. Então Por favor, vereador com a palavra. então, Vereador com a palavra. nos dias atuais, Vereador com a palavra. nos dias atuais, o Parque Municipal Antônio Molinari, ele tornou-se ainda mais importante do que talvez na sua implantação, porque hoje são pessoas de várias idades ali praticando esporte, caminhada. A prefeitura tem alguns projetos que são desenvolvidos ali para pessoas de uma idade mais avançada, e projetos que nós, inclusive, já até elogiamos aqui também, que deveriam, na minha maneira de ver, ser ampliados. Então, eu entendo que o parque deveria ser realmente um cartão postal de Poços de Caldas. O turista chegar ali e ter um local para uma caminhada, com água tratada, com arborização e tudo mais. Então, essa a nossa preocupação. Eu entendo que é uma preocupação de todos nós aqui, vereadores, né, porque a saúde passa também pela prática de esportes. Não é isso? Então, é essa a nossa questão nesse requerimento aí. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 466. Pedido de informações sobre doações de cães em logradouros públicos. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador Marcos Tadeu, autor do requerimento. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores.
eu estava caminhando ali na rua Assis Figueiredo, frente ao antigo Unibanco, hoje Itaú. Aí tem uma senhora que fica ali, ela faz doação de cães. Ali eu estava vendo os animais, brincando ali com os cachorrinhos. Aí uma pessoa veio e me puxou e ela falou que aquela senhora, ela estava doando os cães e que aqueles cães estavam com problema de sinomose. Eu procurei saber se ela pertencia a algum grupo, desses grupos que tem de doação aqui da cidade, porque esses grupos trabalham muito sério. Eu acompanho um deles e eu vejo que o trabalho é muito sério, os cães são vacinados, são castrados antes de serem doados. E eu não consegui identificar ali com ela qual grupo que ela participa, e ela disse que ela já teve um apoio já de um desses grupos, mas parecia que ela não estava mais ligado a nenhum deles. E isso de acordo com essa denúncia, fiquei preocupado com a situação dela. Não quero tirar dela o direito dela estar fazendo isso, eu acho isso é uma boa solução para a doação dos animais, é uma solução, né, para acabar com os animais de rua, mas o que me preocupou foi a propagação de doença, para ver se ela realmente, se ela tem alguma participação em algum desses grupos, se ela tem um apoio de algum veterinário, se esses animais são castrados, se eles são vermifugados e vacinados antes de serem doados. Porque ao invés de ela estar podendo fazer o bem ali naquele local, ela pode estar sendo um ponto de propagação de doença para a cidade inteira. Obrigado, presidente. Em votação. Paulo, por favor. Pastor, obrigado. Requerimento aprovado por 13 votos. 467. Pedido de informações sobre a atual sede da Secretaria Municipal de Promoção Social. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos Pereira. Procurado por diversas pessoas que não sabiam a atual localização da Secretaria Municipal de Promoção Social e questionado pela falta de divulgação por parte da administração e também pela falta de sinalização do local, este vereador indaga: primeiro, qual o valor do aluguel da nova sede desta secretaria? Segundo, qual o tempo de duração do contrato? Terceiro, quem fez a escolha e avaliação do imóvel? Quarto, o imóvel é adequado para o acesso de pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais? Se afirmativa a resposta, justificar o motivo. Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, pois trata-se de local inadequado para o acesso de pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais, já que foi observado no imóvel escada com 4 lances para acesso. Além do mais, está localizado em área afastada do centro da cidade e sem qualquer tipo de sinalização. É necessário bom senso e respeito com a população, já que trata-se de secretaria com grande volume de transeuntes. Nestes termos, pede a espera de deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado por uma pessoa desta casa para resolver um problema do plano habitacional. A pessoa falou: Lical, não tem carro, não dá para você me levar. Eu, vou ser sincero, nem sabia que tinha sido mudado. Quem me falou foi o Joaquim. Aí fui para a Rua Canadá. Aí eu fui na Rua Canadá. Andei, não achei. Não tinha placa, não tinha nada. Aí perguntei para uma pessoa que estava na rua, falei: onde fica essa casa? Falei: olha, Lical, essa casa é em frente aí. Falei: mas não tem placa nenhuma? Falei: não tem placa. Aí eu fui, entrei. Estranheza desse vereador, tem 4 lances de escada. Primeiro, segundo, terceiro, e eu não fui mais. Eu acho que deve ter até 4 lances. Isso é uma falta de respeito. Geralmente, pessoas de idade necessitam de um lugar mais tranquilo, mais acessível. E outra coisa também, e a distância? Completamente fora da cidade, uma área distante da cidade. Nós temos tantos locais aqui que daria para fazer, e foi feito naquele local. E eu esqueci até de perguntar, não sei se eu perguntei, quem é o proprietário dessa residência.
Com o maior prazer. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Então, parabéns, vereador, pelo requerimento. Esse, eu acho, realmente é o trabalho do vereador, né? Ir ao local e comprovar em loco a dificuldade que o cidadão tem para, né, adentrar a um local cuja secretaria chama-se Secretaria Municipal de Promoção Social, né? Quem será que escolheu essa casa, né? Qual a pessoa que teve a genial ideia, né, de mudar-se para esse local, né? Não sei se tem essa pergunta aí, mas quem, né? Incrível, mas parabéns, o requerimento altamente pertinente, né? Extremamente pertinente. Muito obrigado. Eu que agradeço as palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Faz favor, Rogério. Flávio Henrique, ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 468. Pedido de informações sobre os extintores de incêndio nos próprios municipais. Autoria do vereador Joaquim Alves. A palavra, vereador. Em discussão, com a palavra, vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadores, público presente, acho que outros vereadores foram procurados para as pessoas preocupadas com esse detalhe dos extintores de incêndio já vencido em diversos póticos da prefeitura, inclusive na própria prefeitura. E eu estive conversando com as pessoas que têm um hábito de, quando for fazer pedido de informação, eu procurar saber primeiro se realmente procede, e acredito nas pessoas que aqui estiveram, realmente está com problema. A gente sabe que a prefeitura, a licitação é demorada e tem uns trâmites que também tem, quando ganha uma, adianta outra, tem firmas de fora que também participaram da licitação, e eu fiquei preocupado, e a gente, para dar resposta às pessoas que nos procuraram e com quem eu conversei, a gente tem que fazer um pedido de informação para saber se demora muito para fazer essas trocas desses extintores, para a gente poder, quando for requisitado o nosso serviço, com o vereador, a gente fazer correto. E as pessoas nos cobram, como cobram outros vereadores também. Por isso que eu fiz esse pedido de informação, para mim, quando for perguntado se realmente está com esse problema, eu saber a verdadeira que está acontecendo, para poder falar à população. Obrigado, vereador Joaquim. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 469. Pedido de informações sobre cirurgias ortopédicas realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Autoria do vereador Antônio Carlos. Leitura, pedido do vereador Rogério Andrade e do vereador Tiago Cavelano. Nos últimos meses, este vereador tem recebido inúmeras reclamações de pessoas que estão há tempos na fila de espera por uma cirurgia ortopédica em Poços de Caldas. Diante dos fatos, apresento os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas cirurgias ortopédicas foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde em Poços de Caldas de janeiro de 2013 até 30 de junho de 2015? Segundo, quais os valores utilizados pelo município com cirurgias ortopédicas realizadas em Poços de Caldas de janeiro de 2015 a junho de 2015? Terceiro, quantos pacientes aguardam por cirurgias ortopédicas e quantos pacientes aguardam atualmente por avaliação médica para a realização de cirurgias ortopédicas em nosso município? Quarto, o que a Secretaria de Saúde pretende fazer para diminuir a fila de espera por cirurgias ortopédicas? Justifica-se o presente requerimento para que esta casa tenha informações oficiais da real situação das cirurgias ortopédicas em nossa cidade. Ultimamente, o vereador signatário tem recebido inúmeras reclamações de pessoas que estão sofrendo na fila de espera por essas cirurgias ortopédicas. Nestes termos,
pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez o vereador cumprindo seu papel, obrigação, de procurar respostas para perguntas que a gente não tem como explicar, às vezes, para o cidadão comum. Tem um caso, né, de um rapaz que ele está entrando em depressão, machucou a mão está totalmente deformada, teve um acidente, e não consegue operar para poder voltar a trabalhar. Ele acho que é funileiro ou mecânico, alguma coisa assim, dessa área de atuação, não consegue fazer a cirurgia. Já correu atrás de tudo quanto é pessoa para solucionar o problema. E nós também, eu outro dia estava conversando com um médico da área ortopédica aí, eu fiquei assustado, viu, doutor Rogério, o senhor que é da área também, com a doutora Regina, com algumas observações que ele fez. Eu não vou nem comentar aqui, porque eu acho que o requerimento vai trazer essas informações aí. Mas há, pelo que eu percebi, um desencontro entre a equipe e a direção do Hospital da Santa Casa, que nós precisamos clarear essa situação aí, e as pessoas no meio, talvez aí de um problema, alguma coisa assim que o cidadão comum não tem a mínima noção do que possa estar acontecendo, e o cidadão está ali prejudicado. Teve um cidadão, outra pessoa que veio aqui na Câmara um dia, o senhor da Zona Rural, que só não morreu num acidente de carro lá, porque não era a hora. Ele anda com dificuldade e não consegue nem se sentar, muito menos dormir. E está aí aguardando cirurgia, assim, há tempos, entendeu? Então, são muitos casos, né, que eu acredito que o gestor público, prefeito, secretário, a superintendência da Santa Casa deveriam ver com mais carinho, com mais atenção. Nós já vimos aí vários mutirões de cirurgia que foram realizados aqui em Poços de Caldas. Nós todos aplaudimos aqui, várias especialidades, mas as ortopédicas, como é que fica? Temos bons médicos dessa especialidade, mas a coisa parece que não anda, né? Há algo aí travando. Eu vou começando pelo requerimento, porque me incomoda, me comove, me machuca ver um jovem trabalhador entrando em depressão porque não consegue recompor a sua mão. Ele veio aqui hoje, né? Acho que viu o nosso comentário na tribuna e tal. Vou fazer o quê? Vou pedir para quem? O vereador, se for, né, de repente vai falar, está querendo passar na frente de um, de outro. Não quer passar na frente de ninguém, é apenas resolver a situação de quem está sofrendo aí. Rapaz quer trabalhar, de família pobre, não tem condição de pagar uma cirurgia. É difícil. Pois não? Uma parte, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, será que é a mesma pessoa que me procurou é um que trabalha na Mastercard? Não, não é esse não. Que esse esteve aqui, me procurou, que está com um problema seríssimo na mão. Inclusive, a secretaria já encaminhou ele para a operação. Não é esse rapaz, não. Não é esse, não? Ah, então. Isso eu nem conheci, não é da... Não, então tá, muito obrigado. Porque esse é conhecido seu e meu. Ele veio aqui, me falava, eu falei, não, ele estava procurando você. Eu falei, não, pode vir aqui, que a gente puder fazer, nós somos um companheiro. Então tá certinho, desculpa. Obrigado, viu? Fica até complicado para a gente, né, vereador Rogério? A gente, de repente, encaminhar, fazer pedido, porque são tantos, então acho que o requerimento é pertinente, né? Uma parte, depois não. Uma parte, vereador Obrigado, José vereador. Carrilho, depois o vereador, uma parte, para o vereador Rogério Andrade. Obrigado, vereador Antônio Carlos, pela parte. Eu estava plagiando aqui o vereador Lical, prestando atentamente atenção às suas palavras, mas quando Vossa Excelência fala, parece que há uma dificuldade entre a equipe com a Santa Casa, foi isso, Vossa Excelência? A equipe que diz é da Secretaria de... Equipe da médica. A equipe médica... com a superintendência da Santa Casa. Mas a equipe médica da Santa Casa. Exatamente.
Isso é muito triste, porque semana, justamente no dia aqui da nossa conferência municipal da saúde, nós tivemos também uma dificuldade com uma pessoa que, se não é a Santa Casa que faz, não sei aonde mais faz, né? Que a pessoa, devidamente agendada, chegou lá e não dispensaram, né? E também quero me ater somente a esse comentário, porque é uma coisa que nós teríamos que depois fazer uma reflexão um pouco maior sobre isso que Vossa Excelência está falando, porque isso, o senhor está falando de cirurgia ortopédica, mas me parece que isso reverbera para todas as outras situações. Então, quero parabenizar pelo pedido e acho que realmente tem que ser o início mesmo de um começo de uma reflexão um pouco mais séria a respeito dessa situação. Obrigado pela parte. Muito obrigado. Tudo que a gente fala em relação à Santa Casa tem que ter muito cuidado, né? A gente, de repente, pode ser confundido, em outras oportunidades já vivemos essa situação aqui, né? Bom, senhora presidente, minha parte, muito obrigado aí a todos. Uma parte, desculpa, o vereador... Então, pois não. Desculpa, o vereador Rogério tinha pedido uma parte. Isso é uma coisa crônica no município, que tem há muitos anos a ortopedia, é um problema sério. A gente tem vários casos, a gente está na área, sabe disso. O grande problema é assim, a Santa Casa é credenciada na alta complexidade. É o que paga melhor um pouco mais a cirurgia. A prefeitura, a Secretaria de Saúde, libera as cirurgias, só que a Santa Casa não tem a equipe para fazer, porque parece que tem um desacordo, como você falou, entre a equipe e a superintendência. Porque a Secretaria de Saúde libera a cirurgia. Está lá, tem um monte de guia lá para fazer a cirurgia. Agora, quem vai fazer a cirurgia? Eu acho que o problema é o que você falou. Precisa ver o que está acontecendo entre a superintendência e os ortopedistas. Esse meio de campo, o que está acontecendo? É igualzinho acontece no Santa Lúcia. Você manda a cirurgia lá para geral, eu vou lá e faço cirurgias. Eu estou de acordo com o acordo do hospital. E aí, o Santa Lúcia já tentou fazer cirurgia ortopédica, só que por não ser alta complexidade, não compensa fazer cirurgia. Uma prótese, alguma coisa, sai muito caro. Então, teria que ter alta complexidade. Mas a alta complexidade está na Santa Casa. Então, não se faz no Santa Lúcia porque a alta complexidade está lá. E não pode ter duas altas complexidades no mesmo município. Então, isso é um problema que tem que ser administrado. Realmente é crônico. Eu tenho pacientes que estão usando muleta, coisa que precisa fazer cirurgia e não consegue fazer. E não consegue ser operado, ele está aí. E perdendo os dias de serviço, família, um monte de coisa que tem que fazer alguma coisa. Então, Antônio Carlos, depois quando vier a resposta, você me mostra para a gente poder ver o que a gente pode fazer nisso aí. Muito obrigado, presidente. Só para concluir, então, eu acredito o seguinte, a gente tem que ser sensível ao problema que as pessoas estão enfrentando. Porque uma pessoa não tem plano de saúde, quer trabalhar, né? Quer ajudar na família, ter uma vida normal. Então, eu acredito que esse requerimento, vereador Rogério, é o primeiro passo que nós estamos dando. Se for o caso, vamos trazer o assunto aqui numa audiência pública exclusiva para isso, trazendo aqui a superintendência da Santa Casa, médicos, a senhora secretária de saúde, quem possa aproximar e resolver essa questão, né? Porque, de repente, pode ser que tenha conforme a Vossa Excelência fala aí, algum ruído de comunicação que esteja prejudicando o cidadão comum nessa situação aí de fila de espera por cirurgias ortopédicas. Muito obrigado a todos, presidente. Obrigada, vereador Antônio Carlos. Parabéns pelo requerimento. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor vereador Antônio Carlos, é muito oportuno o seu pedido de informações. E eu queria aqui reafirmar a sua preocupação quando nós tratamos da Santa Casa, porque certamente, além das possibilidades de sermos mal entendidos, há ainda toda uma aura de proteção em torno da Santa Casa no município que precisa ser rompida, né? Com frequência aqui a gente tem trazido esse debate e as questões. É óbvio que nós compreendemos a falta de especialistas no sistema, isso em nível nacional, tanto é que está em curso aí um programa que vai se chamar Mais Especialidades, exatamente para que o Brasil possa ter nas especialidades a mesma solução que teve no Mais Médicos,
né, que hoje atende 64 milhões de brasileiros, e gente que nunca viu um médico pela frente. Então, a ideia do Mais Especialidades é exatamente suprir essas lacunas que existem no país, e certamente isso reflete aqui em Poços. Mas a questão da Santa Casa vai mais longe, porque praticamente todos os problemas de atendimento hospitalar que são levantados nessa casa têm a ver com a Santa Casa. Eu vou dar aqui como exemplo, pastor Valdir e vereador Rogério Carrillo. Na semana passada, eu tive a oportunidade de acompanhar um parente que, em princípio, veio aqui para Santa Lúcia por uma pequena cirurgia chata, mas é uma pequena cirurgia. E a expectativa é que ele pudesse ter alta no dia seguinte. O hospital segurou. Ele ficou mais 8 dias até que eles tivessem segurança para mandá-lo para casa. Não estava previsto, mas fizeram uma arteriografia para saber onde que estavam os problemas da obstrução do membro inferior. Então, é algo que é completamente diferente do que a gente tem ouvido falar em relação à atenção da Santa Casa, que a gente às vezes ouve, né, vereador Rogério, expressões do tipo: não, mas esse exame aí, o SUS não paga nem a agulha. Olha, se o SUS não paga a agulha, por que credencia? Abre mão do credenciamento. Abre mão do credenciamento. Se não é vantajoso a alta complexidade na ortopedia, abra mão. Deixa o outro fazer. O problema é não fazer e impedir que outros façam. Esse é o caráter desumano da postura da Santa Casa em relação a esses atendimentos especializados em Poços. É uma questão mesmo desumana, né, que nos leva a pensar que de santa ela não tem nada. Porque se o cálculo é meramente econômico, de santa ela não tem nada. Então, eu acho que tem que ir fundo mesmo nessa questão. O senhor levantou aqui a questão da ortopedia de maneira muito apropriada, mas são muitas as outras questões. Nós temos casos aqui, que nós mesmos testemunhamos, de gente que foi operado por um ortopedista há não sei quantos anos, que o outro agora não quer corrigir o erro. E assim vai. Como se as pessoas pudessem conviver com todas essas limitações a vida inteira, né? Então, nós temos um sistema único de saúde no Brasil que é muito bom, mas que ainda padece dessas questões aí de regulação que precisam ser resolvidas. Parabéns pelo pedido de informação. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, vereador pastor Valdir. Primeiramente, senhor presidente, cumprimentar o nobre vereador por requerimento, e como foi aberta a discussão em outras especialidades, ontem mesmo eu tive fazendo uma visita no Hospital Margarida Moraes, e a própria enfermeira, não foi nem a família, a própria enfermeira lá do Margarida Moraes me chamou e falou: pastor, esse paciente que você acabou de vir visitar, é urgente a internação dele na Santa Casa, e a Santa Casa negou. Não foi nem o familiar, foi a enfermeira lá do Margarida Moraes. Então, eu acho assim que, como eu não ia falar porque estava especificamente em ortopedia, mas como foi aberto no geral, então ontem mesmo a própria enfermeira falou: olha, vê se você pode fazer alguma coisa, porque é urgente a internação dele na Santa Casa, e a Santa Casa negou. Em votação. Marcos Tadeu ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 470. Pedido de informações sobre a formação do Conselho de Consumidores e as tarifas praticadas pela empresa pública DME Distribuição S.A. DEMED. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Sanção ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 471.
Votos de congratulações à senhora Jussara de Oliveira Viana pela conquista da presidência do Lions Clube Alumínio de Poços de Caldas, autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão, requerimento do vereador Luiz Carlos. Em votação. Paulo. Requerimento aprovado por 14 votos. 472. Pedido de informações complementares ao requerimento 213 de 2015, relativo ao contrato celebrado entre a empresa pública DME Distribuição S.A. e o escritório de advocacia José Delgado e Ângelo Delgado Advocacia e Consultoria, com interveniência do escritório de advocacia Soares, Ricota e Consultoria Jurídica, autoria dos vereadores Marcos Tadeu, Sansão e Joneieiras. A leitura, pastor Valdir. Rical pediu leitura? Não. Ok. A leitura pedido do vereador pastor Valdir Sementilli. Através do requerimento 213 de 2015, os vereadores signatários solicitaram informações a respeito do contrato celebrado entre a empresa pública DME Distribuição S.A. e o escritório de advocacia José Delgado e Ângelo Delgado Advocacia e Consultoria Jurídica, com interveniência do escritório de advocacia Soares, Ricota e Consultoria Jurídica. De acordo com a cópia do contrato de prestação de serviços 04/2014, encaminhada em resposta ao requerimento, foi estabelecido o pagamento de 6% de honorários sobre a parte de sucesso da demanda. Os comprovantes enviados demonstram o pagamento de R$ 14.084.890,24 e descontados os tributos no valor de R$ 1.570.765,92. Resulta no valor líquido de R$ 12.514.130. Todavia, a planilha do débito dos honorários correspondem a R$ 18.055.428. Diante do exposto, os vereadores signatários requerem, primeiro, encaminhamento de cópia do comprovante de pagamento do saldo restante, possivelmente ocorrido em 20 de setembro de 2014. Segundo, o contrato de honorários dos advogados contratados anteriormente foi rescindido. Qual o valor da sua rescisão? Encaminhar fotocópia dos respectivos documentos e comprovantes de pagamentos. Terceiro, o débito quitado no Refis, Programa de Recuperação Fiscal, saldou todas as pendências junto à Receita Federal? Em caso de resposta afirmativa, apresentar certidão negativa de débito. Se ainda houver débitos em litígio com a Receita Federal, informar os valores devidos. O presente requerimento tem o objetivo de materializar as respostas aos interessados, bem como mantém esta Casa informada a respeito dos fatos acima expostos. Nestes termos, pedem e espera deferimento os vereadores Marcos Tadeu e Jonei Leandro Eiras. Em discussão, com a palavra, vereador Lical, você tinha pedido a palavra? Só para eu não ser... Tá. Então, havia pedido também a leitura, o vereador Lical, então, com a palavra, o vereador Jonei. Senhor presidente, secretário, vereadoras, vereadores, a nossa preocupação é que nós fizemos outro questionamento há uns meses atrás e ficou faltando algumas respostas para nos elucidarmos mais a nossa dúvida quanto ao esse requerimento. Então, nada mais justo e prudente a gente poder elucidar isso daí e trazer à luz do dia o que realmente aconteceu, o que está acontecendo, para a gente saber se procede as informações que vieram para a gente. Ok, obrigada. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, discutir o requerimento não é tão difícil, porque o texto está aí, foi lido. Fica difícil a gente discutir quando alguém fala assim, precisa saber se procede as informações que chegaram até nós. Mas quais? Quais são essas informações que chegaram até nós? Porque o requerimento está aí, claro, cristalino.
algumas coisas eu posso até responder agora, embora já vou adiantar que voto favoravelmente, né? Em primeiro lugar, não houve rescisão com o escritório que prestava serviço anteriormente. Não houve nenhuma rescisão. Porque o escritório que trabalhava anteriormente teve o seu contrato renovado muito tempo após o vencimento. Então, era um contrato nulo de direito. O que, de certo modo, poderia até sugerir que nós buscássemos explicações com os gestores do departamento da empresa na época, para saber como é que um gestor de uma empresa pública faz uma renovação de contrato que já está extinto. Me parece que isso, se não for improbidade administrativa, é uma imperícia, uma irresponsabilidade, uma incompetência ou tentativa de favorecimento. O que houve anteriormente é exatamente isso. Então, não houve rescisão, portanto, não teve custo, né? O que houve foi um contrato extinto de direito. Em segundo lugar, a diferença de 14 para 18 milhões se explica pelo seguinte: a apuração do êxito é uma apuração parcial, né, que depende de ratificação da Receita Federal. A Receita demoraria algum tempo para fazer esse cálculo de qual o valor que estava sendo subtraído da dívida tributária. Então, o que se faz? Se contrata uma auditoria própria, uma auditoria já que presta serviços, para que ela, ou o próprio departamento, para que ele faça o cálculo do êxito, e os 6% é calculado com base nesse êxito. Só que é preciso deixar que o valor, a diferença é consignada caso o valor final seja aquele que o escritório entende como êxito dele. Então, isso é um gesto de precaução administrativa. Não se pode simplesmente concordar com o escritório, é 18 milhões e paga os 18 milhões. Não, paga-se menos até que você tenha o valor final do êxito e possa pagar a partir dele. Então, essas duas questões que me pareceram as mais relevantes que foram colocadas, estão respondidas, mas eu voto aqui, mas de qualquer modo, repito, que a gente não pode muito na discussão sobre temas que não foram levantados efetivamente. Ouvimos falar o quê? Para a gente saber se efetivamente a gente pode debater esse outro ponto também. Obrigado. Vereador Jonei. Senhor presidente, eu queria falar para o novo vereador Paulo Tadeu que nós não ouvimos falar, nós questionamos e tivemos a resposta já no questionamento passado. Então, isso aqui só veio para nos nortear, para completar o que nos faltou do requerimento passado. Mas nós já temos uma resposta há uns tempos atrás aí. Então, não foi ouvido falar. Uma parte, vereador Jonei. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Não, então eu entendi. É porque no final da sua intervenção, que não tem nada de equivocada, pelo contrário, defendeu bem o requerimento, você disse para a gente saber se as informações que chegaram até nós são verdadeiras. Mas quais informações? Não está no requerimento, eu não tenho assim de pronto. A resposta ao requerimento anterior está sendo colocada em dúvida, é isso? Não é que está colocado em dúvida, nós viemos para completar os nossos questionamentos. Entendido. Então, não tem dúvida nenhuma. Não, se é a resposta ao requerimento, tudo bem. Tudo bem. Estou contemplado, vereador Jonei, obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 473 votos de congratulações a coopostos e demais cooperativas que trabalharam na organização e realização da Corrida da Fogueira, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, queria então ressaltar aqui esse requerimento.
é uma forma de também incentivar, né, a realização de um novo evento. Nós que lamentamos aqui, né, semana passada, o cancelamento da meia maratona Poços. Foi realmente algo de entristecer, né? Espero que um dia ela possa voltar. Por muito pouco, né, foi cancelada essa corrida. E a Corrida da Fogueira teve o apoio da Prefeitura, de vários órgãos, inclusive no requerimento a gente coloca, faz observação. Claro que numa primeira edição não poderia ser perfeita, né, pastor Valdir? Algumas falhas foram detectadas, mas essas falhas certamente serão corrigidas nos próximos anos, né? É um evento, o nome Corrida da Fogueira ficou marcado quando Poços de Caldas era uma cidade menor, com menos população, e ela era realizada aqui na área central, sob os auspícios do nosso saudoso amigo Lázaro Walter Alviz, naquela ocasião, muitos anos atrás. Com o crescimento da cidade, ficou inviável, né, a realização de provas, tanto à noite como durante o dia, que é um transtorno. Outro dia mesmo teve uma corrida do Sesc aqui, perto do Palace Hotel, eu fiquei com dó dos hóspedes do Palace Hotel. Desde as 7 horas da manhã, aquela barulheira em volta do Palace, que é o hotel talvez o mais caro de Poços de Caldas, um domingo que a cidade estava cheia, e som, barulho, né? Então, eu sou um defensor de corridas, de eventos, mas nós temos que também ter um pouco de bom senso. Essa corrida foi lá na Zona Sul, né? Volto a repetir, se houve alguma falha, alguma coisa, que possa ser corrigida, mas acho que a intenção foi das melhores. Foi também comemorado o dia, né, do cooperativismo, as entidades foram lá, participaram, vendendo produtos e angariando recursos para a sua manutenção. Teve também essa finalidade. Então, eu gostaria de deixar à disposição, se os demais colegas quiserem participar, assinando, é uma alegria. Muito obrigado. Vereador Jonei. Senhor presidente, secretário, vereador, parabéns, nobre vereador. Eu tive a oportunidade de participar dessa corrida agora, foi um desafio, porque a aposta foi bem country mesmo, foram 5 quilômetros dentro do espaço lá do campo de golfe, mais 5 quilômetros até no Parque das Nações. Então foi maravilhoso, foi assim um desafio total. Agora, falhas existem mesmo, né? Estava escuro, tinha pessoas torcendo o pé, caindo, mas isso aí faz parte do dia a dia do corredor. Eu quero parabenizar você e a todos que participaram lá e os organizadores. Não, por você e pelo seu requerimento. Viu? Muito obrigado. A palavra ao vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar pelo requerimento o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira e também, ao mesmo tempo, cumprimentar o ilustre vereador Jonei Eiras pelo ter participado dessa corrida. Eu espero que ele foi mais classificado que eu. Também participei, ilustre vereador, na época do Lázaro Alviz. Inclusive, saía, senhora presidente, o trajeto era daqui, né, passava pela Pernambuco e tal, né, e saía Eu fiz tão aquecimento, espero que o vereador Jonei não tivesse feito, senhora presidente, nesse sentido que eu fiz, e saí, né? Fazia abdominal, né, tal. E a minha família, até meu cunhado, foi lá me prestigiar. Naquela época era, né, masculino e feminino. E eu fui um dos primeiros. Espero que o Jonei não chegou a esse ponto meu. Estou contando essa história aqui porque eu também participei e nunca mais. Aí, senhor presidente, a próxima do DME, né, eu já comecei, passava os colegas perto de mim, vamos, colega, vamos, falando, vai que eu estou dando um prazo e tal, e fui, aí fomos. Mas eu demorei tanto, se o vereador espera, não foi seu caso. Certo que meu cunhado, senhora presidente, senhores vereadores, foram atrás de mim. Mas o Paulo vai chegar em primeiro lugar, achou que eu tivesse passado mal. Foi na Urca, eu não cheguei, mas cadê o Paulo, né? Aí tal, foi na João Pinheiro, estava para lá do Cometa. Eu falei, nossa, achou que ele tivesse passado mal. E eu quero parabenizar pela idade dele, ter participado, eu era mais novo, não aguentei. Parabéns, Jonei, parabéns, requerimento. Mas para mim foi uma história. Eu aqueci tanto que fui o último a chegar. As mulheres chegavam na frente, já tinha entregado troféu, tinha ido embora, o Paulo não chegava. Para mim, a minha esposa foi o cara. Aquela loucura. Né? Parabéns, Jonei e Antônio Carlos. Obrigado. Vereador Jonei. Senhor presidente, eu quero parabenizar. O momento era outro, né?
Agora nós já estamos mais velhos, o terreno é outro, a realidade nossa é outra agora. Então eu não participei para vencer, porque eu não venceria mesmo. Para a participação e contar como mais uma medalha lá no cartel da gente. Parabéns por você ter participado, que todos aqui pudessem participar também, que faria bem o uso. Né? Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só para registrar aqui, eu não sei qual é a razão do espanto. Né? Se besouro voa, por que o vereador não pode correr? Em votação. Requerimento maratonista aprovado por 14 votos. 474. Pedido de informações sobre as autuações realizadas na Avenida João Pinheiro no período de 1º de maio até 4 de julho de 2015, após as aferições dos semáforos, autoria dos vereadores Luiz Carlos e Paulo Eustáquio. A leitura, a pedido do vereador Zé Maria. Considerando as numerosas autuações que foram aplicadas à implantação do sistema de radares na Avenida João Pinheiro, considerando a necessidade de reconhecer que a implantação de novas tecnologias de controle de trânsito em diferentes municípios provoca, em sua fase inicial, resultados e reações de grande impacto sobre os usuários, considerando que em Poços de Caldas grande número de motoristas foram notificados nesta fase de adaptação, considerando que é preciso reconhecer que o objetivo principal da medida foi atingido, qual seja, dar segurança a mais de 1.200.000 viagens mensais naquele logradouro. Considerando que somente a constatação justifica a iniciativa e aplausos da comunidade pós-caldense. Considerando, entretanto, que há grande número de notificações revela que o período educativo de orientações dos usuários não foram suficiente para evitar a punição excessiva, pois é de ciência dos signatários que o objetivo é a segurança, não a arrecadação, indaga. Primeiro, quantas autuações foram aplicadas no período de 1º de maio a 4 de julho de 2015? Segundo, há a possibilidade de se estender o período educativo e de orientar por mais 60 dias, a contar do fim do prazo anteriormente concedido? Terceiro, caso afirmativa a resposta ao inciso segundo, há como essas notificações serem apenas consideradas como instrumento de advertência quanto ao funcionamento dos equipamentos? Nestes termos, pedem e esperam deferimento os vereadores Luiz Carlos e Paulo Eustáquio. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, Maria José Escaciotti, o Lical preocupado, no meu caso, senhora presidente, vários moradores e vários motoristas do qual eu conheço me procurou. O vereador também procurava, o vereador Lical, e preocupado com isso, o vereador Lical me ligou. Paulo, vamos, rapaz, você trabalhou no trânsito, vamos, o que você sugere para que nós possamos ajudar a população? Ajudar esses pais de família até então que estão no risco, senhora presidente, de perder, né, as suas carteiras, né? O vereador me procurou, vereador Lical, Paulo, você trabalha no trânsito, você tem alguma, né, solução para nos ajudar, vamos, eu ia falar, vamos elaborar então um requerimento, vereador Lical, e encaminhar o chefe do executivo. Porque tem pessoas que têm me procurado, pessoas responsáveis, com mais de 70 anos de idade, mais ativo, e preocupados que foram notificados, autuados, né? Não notificados, autuações, porque ele tem o direito do recurso, um prazo determinado, e nem sei se o Jari tem condições de julgar e analisar todas essas autuações. E aí, senhora presidente, senhores vereadores, o que nós queremos? É que o senhor prefeito municipal, que o prazo de advertência educativa terminou no próximo 30 de abril passado, correto? E eu e o vereador Lical, fizemos esse requerimento pedindo ao chefe do executivo que analisasse com carinho e pedindo a prorrogação por mais 60 dias, a partir de junho, de maio e junho, correto? Para ele analisar com carinho, com a assessoria jurídica lá da casa, para ver o que pode ser feito para a população de Poços de Caldas.
porque o motivo, eu tenho conhecimento até então, que não é o motivo que eu ouvi do chefe do Executivo, não é arrecadar, correto? Não é o interesse do e sim para preservar as vidas na João Pinheiro, correto? Porque ali é uma pista de rolamento que é até 60 km por hora. Isso, senhora presidente, nós não estamos pedindo que ultrapasse o líder do senhor prefeito a mais de 60, correto? Porque se o indivíduo excede a velocidade, ele não merece respeito. Por quê? Quantas vidas foi ceifada ali, senhora presidente? Né? São filhos ou mais pais, no caso de um excesso de velocidade. E no caso do avanço digital, essa polêmica de 22 tempos, né, de 2 segundos e meio, e trouxe uma avalanche de multas, multas, autuações. E aí nós vamos fazer esse requerimento ao senhor prefeito, espero que ele acate, não é eu, o vereador Lical, e sim a população que tem nos procurado, porque eu fiquei com dó desse cidadão, meu amigo, um deles, líder do senhor prefeito municipal, ele foi multado 5 vezes, quer dizer, 5 vezes, certo? Por avanço de sinal, são 7 pontos cada infração, correto? Dá 35 pontos. E se outros estavam preocupados também, que foi assunto da mídia ser explorado no sentido de 20 pontos. A partir de 20 pontos, né, também perde a carteira. E 3 infrações já perde, e nós não queremos isso. Espero que o chefe do Executivo também não quer isso, para a população do qual ele foi eleito, correto? E baseado nisso, com orientação minha, cabeça minha do vereador Lical, nós elaboramos esse requerimento, esperamos que o chefe do Executivo acate, certo? Acate, porque a população merece o respeito, nada que não foi comprometer as atitudes dele, mas estou dizendo mesmo, assim, uma oportunidade, espero que ele acate, senhora presidente, esse requerimento meu e do vereador Lical, e quem vai ganhar com isso é a população, quem vai deixar de mexer no bolso é a população. Mais uma vez, é por avanço de sinal, não de excesso de velocidade. Na João Pinheiro, que lá tem os radares, né, acima de 60 km por hora, é notificado mais do que merecido, porque a pista foi muito benéfica, evitou muitos acidentes, todo mundo, né, até a minha própria esposa, quando eu passava lá no meu veículo, ela falava, você mata de medo. Ela gostou, eu acho que toda a comunidade gostou da implantação dos radares. E foi benéfica, correto? Mas não podemos aceitar esse gasto dessas notificações, né, do avanço sinal. Espero que o prefeito acate, que o senhor líder do senhor prefeito nos ajude lá com o chefe, e para ele analisar com muito carinho e dedicação à população. Não atendendo o vereador Paulo Stagli, espero que ele vai olhar com carinho e vamos aguardar a resposta dele. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rogério, depois o vereador Lical. Queria parabenizar o Paulo Eustáquio e o Lical por esse pedido, espero que vocês consigam. Igualzinho você falou, Paulo, eu acho que aquilo aí foi benéfico para o município, a população toda. Tem uns que foram, essas multas, que às vezes, eu acho que deve ter tido algum erro, alguma coisa também, eu concordo com tudo isso. O que vocês acham de nós, vereadores, chamar o presidente da Jari para vir aqui falar com a gente? Para vir, qual é a posição deles em relação a isso? Como eles vão julgar isso? Permite uma parte? Lógico. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Presidente da Jari, de Belo Horizonte? Não, daqui da... Não tem, vereador? Foi nomeado, tem sim. Já foi nomeado? Tem, foi nomeado. Porque desculpe, só para concluir, quando foi, há um tempo atrás, até numa conversa televisiva aí com o diretor da Guarda, ele falou que as multas estavam sendo encaminhadas para Belo Horizonte, né? Para esse... Que eu saiba, tem uma comissão aqui de Jari e foi designada com tudo. Eu acho que cabe a gente chamar o presidente aqui e falar quais são os parâmetros, o que eles vão usar, como que vai ser feito isso, para a gente saber como que é. Porque agora, eu acho que já quem foi multado, tudo, então a gente tem que começar a ver o julgamento disso. Convocar ele para vir aqui e a gente poder fazer esses questionamentos com ele. Paulo Eustáquio. Eu gostaria, e os vereadores, os demais vereadores, que nós esperássemos, por exemplo, a resposta do chefe do Executivo para que nós podemos convocar. É muito bem
vindo as suas palavras. Esperamos que, vamos aguardar a resposta do senhor prefeito para que possamos convocar, inclusive assino com o senhor, correto? Daremos aqui na tribuna a resposta que o chefe do executivo vai nos acatar ou não o pedido. Muito obrigado. Tá bom. Porque eu acho que a gente tem que agora começar a discutir como que vai ser feito o julgamento dessas multas, quais são os parâmetros, o que eles vão usar, se eles têm vídeo lá gravado, se eles têm tudo isso, para poder mostrar para a gente como vai ser feito. E não vai ser feito aleatoriamente. Eu acho que nós temos que ver quais são os documentos que eles têm lá gravado para mostrar para a gente como vai ser feito isso. Eu acho que cabe a gente ver essa parte. Porque eu acho que deve ter gente que com esse 2,5 segundos deve ter sido multado erroneamente, e aí foi corrigido. Então, como a gente vai fazer isso futuramente? Eu acho que a gente tem que começar a ver a parte de julgamento. Como vai ser o julgamento disso? Porque eu acho assim, passar esse período de aumentar esse período de experiência, concordo com isso tudo, mas e depois disso, como que vai ser o julgamento disso? Como que vai continuar sendo? Nós não temos experiência de jari aqui em Poços de Caldas. Esse pessoal que vai estar na jari tem experiência? Como que vai ser feito isso? Eu acho que a gente tem que começar a questionar em relação a isso, para a gente ver como que vai ser feito isso. Então, vamos esperar a resposta do requerimento do Paulo Eustáquio e do Licalso, depois a gente pode chamar ele aqui e fazer uma conversa com ele sobre isso. Obrigado. Vereador Licalso. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente respondendo ao doutor Rogério. A respeito, se o prefeito aceitar, depois a gente comenta. É só muito simples, é colocar semáforos inteligentes. Tranquilo. A pessoa vem vindo, vê o horário, vê o tempo, já diminui a velocidade, chega, não tem perigo algum, não vai passar, nem no amarelo não vai passar. Esse é o primeiro fato. E nós analisamos, desde o início, quando começou, eu fiquei muito preocupado, e eu, Paulo Eustáquio, da maneira que começou. Fizeram uma divulgação, uma campanha educativa e tal, mas não disseram a realidade do sinal amarelo e do vermelho. Então, a gente viu que tantas notificações tiveram. Aí nós fizemos essa análise, diversas pessoas nos cobrou, muitos, nós vereadores fizemos, mas para a população a gente não deu uma esperança, uma solução, porque nós não podemos tirar multa. O que aconteceu? Aí nós fizemos, analisamos e vimos as multas, não pode ser tirada. A única coisa que eu acho mais que pode ser feita para solucionar de vez esse problema é prorrogar o prazo da coisa educativa, mais 60 dias, porque não foi muito bem divulgado. Não teve o prazo quando ia terminar, quando terminou em maio, começou 1º de maio, começou. Então, eu acredito, sensibilizar o prefeito, que ele analisa o mais rápido possível, para dar uma solução, para essas pessoas não precisarem ficar na fila, sofrendo, e corta lá, faz cópia disso, cópia daquilo. Tinha até esposa de vereador que estava presente, correndo para um lado, para o outro, para pegar os documentos, para poder se defender. Então, acho que agora o prefeito, recebendo, mais rápido, pediu o nosso líder do prefeito nessa casa, que manda uma sua peça para o prefeito mais rápido, mandar uma solução para a gente a respeito desse caso. Que aí vai resolver o problema e deixar bem claro que o Paulo Eustáquio falou, não é para tirar multa de pessoas com excesso de velocidade. A velocidade é aquela e tem que ser cumprida. E também aproveitar a oportunidade que passar, a partir do dia 10, diz que o prefeito vai passar para o semáforo, vai ser só alerta, o amarelo, para alertar a população, tem que ser 60 por hora. Então, chegando essa documentação, chegando essa resposta, eu acredito que nós vamos dar uma solução para a população de Poços de Caldas a respeito dessas notificações. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora. Bom, eu queria dizer que é um requerimento inteligente. É um requerimento que posiciona o debate num bom nível. Porque até aqui, até talvez pela angústia dos vereadores
atenderem a população, a demanda da população, as soluções que vinham sendo apresentadas, em absoluto correspondem a uma expectativa de êxito. Em primeiro lugar, porque essa história de 2 segundos e meio, até o presente momento, quando nós estamos vivendo nesse momento aqui, é uma história com E, sem H. Não existe, nesse momento, nenhum imperativo de tempo de sinal amarelo no país. Nesse momento, não. Esse momento que nós estamos vivendo. Então, acenar com essa possibilidade para a população, olha, o sinal amarelo tinha 2 segundos e meio, tinha 3, tinha 2,8, tinha só 2, isso não garante nenhuma expectativa de êxito na revisão das multas. Eu repito, gostaria até que alguém me indicasse um lugar onde tem isso, porque não tem. Então, trazer a discussão nesse nível, o semáforo estava errado, o sinaleiro está errado, não estava ferido, não estava não sei o quê, nada disso dá garantias de que a população possa ter o seu pleito, aqueles notificados, possa ter o seu pleito de revisão da multa, completar essa análise lá com êxito. Não existe isso. Porque se nós trabalharmos a ideia geral de 4 segundos, 4 segundos é um cálculo. 60 por hora tem que ser 4 segundos. 4 segundos, a Avenida Rebouças em São Paulo é 4 segundos. No cruzamento lá com a Henrique Schaumann e com a Avenida Brasil é 4 segundos. Só que a Henrique Schaumann e a Avenida Brasil tem 50 metros. Então, isso não tem nenhuma possibilidade de êxito. É vender ilusão. Agora, o requerimento apresentado pelo vereador Luiz Carlos e pelo vereador Paulo Eustáquio, ele vai na direção certa. Por que ele vai na direção certa? Eu disse aqui na semana passada que toda a fase de implantação de sistemas de controle de velocidade, de radares, são princípios tumultuados. Eu até mencionei o caso de Jundiaí, onde 35 semáforos geraram 33 mil multas no primeiro mês. Independente de lá ter mais movimento ou não, são 33 mil multas no primeiro mês. Então, o começo é tumultuado. A proposta contida inteligentemente nesse pedido de informação é uma proposta que busca estender o período de educação, de informação, de trânsito na avenida, de modo que as pessoas possam perceber que a multa é para valer. A multa é para valer. Que a partir do novo prazo, se os vereadores signatários e essa casa, se aprovar, tiver êxito, a partir daquele prazo a multa vem mesmo. E aí não há o que fazer. Aí não tem passeata para fazer. Aí não tem protesto para fazer. Amarelaço para fazer. Não tem nada disso. Porque é para valer. Então eu quero cumprimentar, sobretudo porque esse requerimento coloca a discussão no nível que uma Câmara Municipal de uma cidade como Poços de Caldas deve ter. Porque nós não podemos ceder à tentação populista de mobilizar as pessoas contra uma iniciativa excepcional, que é uma vitória desta casa, de muitos dos vereadores que aqui estão, que passaram um bom tempo cobrando providências em relação à Avenida João Pinheiro. Nós não tivemos nenhum deslocamento do SAMU para a Avenida João Pinheiro nesse período, nenhum acidente grave, e é isso que nós devemos levar à população. A responsabilidade pública da Câmara Municipal de Poços de Caldas cobrando e o Executivo realizando um ato que corresponde às necessidades da população de segurança no trânsito.
Então, esse requerimento, vereador Paulo Eustáquio, vereador Luiz Carlos, eu quero encerrar repetindo, coloca esse debate no nível que a Câmara Municipal de Poços de Caldas merece. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, eu também queria cumprimentar o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Luiz Carlos, pelo requerimento, pela forma inteligente, né, de abordar uma situação. Até, com a permissão dos dois proponentes, gostaria de poder assinar junto com Vossa Excelência, e se não tiver nenhum tipo de problema. Até vou mais além. Eu acho que é uma situação que essa casa pode estar sinalizando realmente para o Executivo uma possibilidade de estender esse tempo de educação ou de, vamos chamar assim, dar mais tempo, né? E tudo isso que aconteceu despertou na cidade toda essa questão de que os radares da Avenida João Pinheiro é uma realidade, né? Então, eu acho que as pessoas hoje, ninguém pode desconhecer ou falar, não sabia que era desse jeito, né? Eu até ainda, numa dessas reuniões que tivemos com o prefeito, ainda dizia que precisaria ter um panfleto um pouco mais informativo a respeito de como que as coisas funcionavam, como é que era o funcionamento, uma forma um pouco mais didática, né? Mas queria parabenizar os dois vereadores proponentes por essa brilhante ideia e espero, né, torço para que tenha o meu voto favorável, e que isso possa ser o início de uma discussão com o Executivo. Com a palavra, Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, acredito que o Poder Legislativo está vivendo assim um bom momento, né, na atual conjuntura. A gente fica satisfeito porque a classe política anda assim um tanto quanto desgastada, né? E hoje nós discutimos aqui vários requerimentos, projetos aí que vem pela frente. A Câmara enxuta, né, com quadro de vereadores, servidores, e a perspicácia, né, dos nobres colegas aqui, Paulo Eustáquio e Luiz Carlos, na busca de uma solução para um problema que vem afligindo, até conversando aqui com o nobre colega vereador Tiago Cavelanha, pobres, ricos, médios, empresários, trabalhadores, motociclistas. É difícil aqui, que nós já comentamos na tribuna, a gente colocar o pé na calçada, o pé na rua, e vem uma pessoa falar da multa. Quase que ninguém ficou livre. E tomara, então, que a Câmara dê, ao aprovar esse requerimento, inteligente a atitude dos nobres colegas, o caminho, né, para que o município possa não penalizar, não punir motoristas que tenham, que foram notificados nos últimos dias. São pessoas das mais variadas classes, empresários, trabalhadores, que estão aí numa penúria danada. E ontem, quem esteve lá na Secretaria de Defesa Social, reclamando, xingando, e aí sobra para todo mundo, né? Fila, o trabalhador já está estressado, com crise, desemprego, já tem que ficar na fila para resolver o problema de multa. Então, eu espero que esse requerimento possa ser realmente um caminho para a solução desse grande problema. Muito obrigado. Em votação. Olá. Requerimento aprovado por 14 votos. 476. Pedido de informações sobre a prestação de serviço das termas Antônio Carlos, autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão? Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, o motivo desse requerimento, senhora presidente, é a respeito da sauna. Eu tenho informações... Estou brincando. Mas eu tenho informações. Essa fiscalização, senhora presidente, senhores vereadores, que foi feita nas termas Antônio Carlos,
me parece que não ficou a contento. Desde aquela época, a sauna não está funcionando. Me parece que é a úmida e a seca. Eu era até usuário das termas Antônio Carlos no passado, quando era mais jovem, bonito, né? Hoje estou velho, eu não gosto muito. Mas o caso é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita, porque eu tenho sido cobrado muito por usuários. Paulo, o que está acontecendo nas termas? Ele falou, nem eu sei, senhora presidente, senhores vereadores, mas eu vou fazer um pedido, através de requerimento, pedido de informação, para saber, né? Porque já foi feito, agora, recente, entrega as obras recentemente, ó, e não está funcionando, eu quero saber qual o motivo, né? Sei lá, né, que o ilustre Antônio Carlos Pereira tem sempre questionado até onde está, né, vamos dizer assim, né, os 50 mil reais, né? Quem sabe poderia colocar a sauna funcionar, né, ilustre vereador Antônio Carlos Pereira. E tem sido cobrado muito, inclusive lá do meu bairro. Falei, pode deixar que eu vou olhar com carinho. E assim, não somente o meu requerimento, e sim assinado e votado pelos vereadores, nós podemos ter uma resposta do Executivo, do Secretário de Turismo, enfim, para dar uma resposta à população do qual merece. E é linda e muito boa a saldo. Mas espero que tenha os pós-caldenses, os turistas que nos visitam, principalmente agora nessa época de julho, né, que gostam de curtir uma sauna, né, que seja feita alguma coisa. Somente isso. Muito obrigado. Em votação. Vereador Paulo Tadeu ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. Expediente de terceiros. Ofício. Ailton Ari Novaes, presidente da FIENG Regional Sul, requer o uso da tribuna popular para expor sobre os temas de desenvolvimento de Poços de Caldas e região e Expominas. Em discussão? Em votação? Vereador Paulo Tadeu ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. DENIT, Ministério dos Transportes. Em resposta à moção de protesto 05, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contra a situação em que se encontra o trecho urbano da BR 459 MG. Vista ao requerente. Ministério da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 36.748,21. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Encaminha cópia do ofício encaminhado ao senhor prefeito municipal, alertando sobre o dever do Poder Executivo de prever recursos para o ano 2016 para assegurar a universalização do acesso à educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Convite. Escola Municipal Rafael Sanches, Festa Julina, dia 11 de julho. Nada mais consta, senhor presidente. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Convite sui generis. Intervalo regimental de 15 minutos.